E aí, galera, saudações, tudo bom com vocês? Bem, não sei se vai ser o último vídeo meu do ano aqui no Torcedor, talvez seja, tá? Mas vamos falar então sobre as eleições do Flamengo. O BAP, né, ganhou, né, Luiz Eduardo Batista ganhou a eleição, era a oposição, né? Quem era, a situação era o Landim, que apoiava o Danchi, né? E eles perderam a eleição, o que eu acho disso? Bom, galera, olha só, essa gestão Landim, né, começou aí lá em 2019 e tal, um pouco antes, tudo, é uma das gestões mais bem-sucedidas da história do Flamengo, né? Em termos de título, é uma das mais vitoriosas também, né? Foram 2 Libertadores, 4 Campeonatos Estaduais, se não me engano, 2 Copas do Brasil, 2 Brasileiros, mais outros títulos menores e tal. Então, assim, o Flamengo ganhou muita coisa nesse período. Ganhou muita coisa. Rivalizando aí com a geração do Zico, né? Que é algo, né, gigantesco, claro. Só que, né? Só que houveram muitos erros também nesse período. E muitos, na verdade, a grande maioria desses erros está relacionado ao departamento de futebol. Né? O departamento de futebol inapto, né? Sem comando, sem cobrança, confuso, bagunçado, amador, né? Trocas de técnicos bizarras o tempo todo, lidando com situações, mordida de virilha. Olha, o que aconteceu aí foi muita coisa bizarra nesse período. Claro que eles tiveram acertos também, mas, né, são coisas assim que acontecem no Flamengo que são inadmissíveis com um clube desse tamanho com esse dinheiro. Então, assim, em termos administrativos, gestão e tal, o Flamengo tá bem há um tempo já, e a gestão Landim manteve isso. Assim, você pode ser o hater que quiser da gestão Landim, mas teve seus méritos, ganhou muito dinheiro e tal. Agora, no departamento de futebol, estão praticamente todas as críticas, né? Situações lamentáveis. E o BAP, eu tive, eu pude conversar com ele, né? Se você for ver lá no Flow Esporte Clube, tem o nosso programa da gente fazendo. Ele foi lá no nosso programa e a gente perguntou bastante coisa pra ele. Eu vou dizer o que eu acho, tá? Primeiro, galera, que político de futebol não tem como você confiar na palavra dele. Até acontecer, você não pode acreditar. Então, assim, o BAP falou comigo lá, pra mim foi de boa. Ele falou muitas coisas, na minha visão, interessantes. Agora, se ele vai fazer o que ele tá falando, só o tempo vai dizer. E o que era a coisa que o BAP mais batia na tecla quando falou comigo e quando fala em geral? Profissionalismo do futebol. Porque o Flamengo é bem profissional em suas áreas de gestão, ok, é isso que é passado pra gente, e é o que parece, ok, tá. Mas no futebol é uma zona, né? Uma zona. E ele pretende profissionalizar ao extremo o departamento de futebol. Ele fala muito sobre o diretor técnico, que pelo visto vai ser o Boto, né? O cara que já tem em vários clubes da Europa e tal. Vamos ver se vai ser confirmado isso realmente. Talvez quando eu publiquei isso aqui já tenha sido confirmado, não sei. E que esse diretor técnico, que seria, né, o cara, com a equipe dele, obviamente, queria ser responsável pela área do futebol. Ter uma área de scout mais profissional e mais eficiente, né, escolher o elenco, a questão dos técnicos, a questão de um monte de coisa, teria esse diretor técnico profissional para gerir o departamento de futebol do Flamengo, tá? Eu acho isso ótimo. E essa é uma das principais promessas da campanha do BAP. Então eu acho que isso aí vai rolar. Agora, se esse cara vai ter respaldo e realmente vai poder exercer seu trabalho sem influência da diretoria, sem influência dos cartolas, só o tempo vai dizer. Mas eu espero que seja feito. Eu acho que a profissionalização do departamento de futebol, profissionalização total, é o único caminho. Não acho que tem outro caminho. E no lado do Danche, do Landim, tinha outro caminho. Eles queriam meio que continuar do jeito que estava nesse aspecto. E aí eu sou totalmente contra isso. Agora, o BAP vai conseguir implementar isso e vai deixar o cara trabalhar? E é claro que tem que ter uma avaliação do trabalho desse cara. Você achar que se não tá tendo desempenho, se tá tendo resultado, também você troca e tal. Aí tem essas outras questões. Mas tem que ter um departamento de futebol profissional. E é bizarro eu ter que estar falando essas palavras. E o departamento que mais dá dinheiro pro clube, o mais importante, não é profissional. É do amigo dos amigos ali, ó. Pô, não dá, né? Não dá. Então, vamos torcer pra que realmente faça isso. Pra que a gente tenha um departamento de scout foda. Pra que a categoria de base seja cada vez mais valorizada e investir mais dinheiro na categoria de base. E aí fica a pergunta, e o Felipe Luiz? Duvido, o Felipe Luiz não vai sair, gente. Não vai sair nessa virada aí porque mudou de presidente. Duvido muito. Se sair, será um erro brutal da gestão do BAP assim de cara. Né? De cara. Não acho que tenha nenhuma lógica de ninguém que faça sentido tirar o Felipe Luiz agora. O Felipe Luiz perdeu um jogo, cara.
Um só. O Flamengo. E o time joga bem, o time joga pra frente. O time joga do jeito que o próprio BAP falou pra mim que gostaria que o Flamengo jogasse, pô. Então, não tem por que mexer no Felipe Luiz. Aí outra coisa que foi muito falada, principalmente pela oposição, era o estádio. Falou que com o BAP não vai ter estádio. Eles falaram, né? Eu vi muita gente falando isso. Então, o BAP não tem escolha, ok? Os contratos foram assinados. O Flamengo tem que construir o estádio. Então, isso é uma coisa que ele pega pra gestão dele e ele vai ter que fazer. Queira ele ou não. Eu não tô dizendo que ele não quer. Na verdade, as coisas que eu vi o BAP falar sobre o estádio é que ele tá preocupado de como que vai financiar isso aí. Como é que vai pagar isso aí? Porque vai ser. As avaliações é que vai custar 2 bilhões. E o BAP, pelo que ele diz, tudo é isso, é o que ele diz. Se é isso que vai acontecer, a gente só tem que esperar, só o tempo vai dizer. Ele diz que ele quer, né? Ele tem que concluir o estádio, não tem muita escolha em relação a isso, porque tem contratos e tal. Mas ele não quer que o desempenho esportivo caia. E se você vai investir 2 bilhões para construir um estádio, você vai ter menos recursos para investir no futebol. Isso é uma coisa, né? Então ele vai ter que arrumar maneiras de achar mais dinheiro, né? Então, galera, olha, eu torço para que dê tudo certo, que o BAP tenha uma boa gestão, que não faça maluquice, que não aumente a dívida do clube, que não faça nenhuma loucura dessas, que o Flamengo continue no caminho que está sendo trilhado há muito tempo já e mantenha, né, os seus cuidados com o dinheiro, seus cuidados da administração, mas que o departamento de futebol evolua. Pra gente continuar tendo... O BAP falou pra mim que pra ele é um absurdo, e eu também acho, que o desprezo do Flamengo nesses últimos anos do Campeonato Brasileiro. Pra ele, falou que o Campeonato Brasileiro tem que ser uma prioridade, sim, e também é o que o Felipe Luiz fala. Então, eu acho que nesse aspecto eles estão alinhados. E aí a gente vai ter que torcer pra que essas coisas sejam verdade e que ano que vem o Flamengo comece diferente do que foi nos últimos anos em relação ao futebol, em relação a essa zona que é o departamento de futebol do Flamengo. Tá bom? Mas você o que achou? Achou bom o BAP ser contratado ou não? Comenta aqui embaixo, tá bom? Galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever. Até a próxima, gente. Tchau.